Olá, eu me chamo Maria Luísa, sou aluna do segundo período de Medicina, sou uma das concorrentes para ingressar na Liga e eu irei começar a falar um pouco sobre o transtorno de borderline. E vamos lá. Bom, eu irei dar início à minha apresentação. O tema seria Síndrome de Borderline ou Transtorno de Personalidade Borderline. A palavra borderline, ela significa fronteira, no limite. E esse transtorno de personalidade, ele se refere a um transtorno que afeta seriamente a vida da pessoa acometida e acaba que também afetando a vida ali daquelas pessoas que convivem ao redor dessas pessoas que têm esse transtorno. Eu consigo definir a síndrome de borderline principalmente em 3 palavras. As 3 palavras seriam impulsividade, intensidade e estabilidade. Quando a gente fala de impulsividade, a gente está falando de compulsões, né? Uma compulsão por alguma coisa, ou por compra, ou por alimentos, entre outras. E quando a gente fala de intensidade, estamos falando do grau de sentimento, né? E vínculos que podem existir ali com aquela pessoa. Um exemplo seria entre o vínculo familiar, profissional ou afetivo. E eles acabam que tendo um problema muito grande em relacionamentos. Essas pessoas que têm esse transtorno de borderline são pessoas que amam e odeiam, né? E esse sentimento, ele acaba que alternando muito, o sentimento de ódio e de amor, alterna muito. Um exemplo, eu diria que ao mesmo tempo que eles te levam ao céu, eles podem te soltar de lá. Ao mesmo tempo que eles conseguem fazer com que você se sinta a pessoa mais amada, desejada do mundo, ao mesmo tempo eles podem te deixar lá embaixo. Um exemplo disso seria isso. A gente também tem aqui a instabilidade, a variação de humor, porém eles não são bipolares. Eu posso citar que no mundo todo, a maioria das vezes que erraram no diagnóstico de borderline seria justamente por esse caso, por confundir com a bipolaridade, por conta que o humor varia muito, alterna muito ali, em questão de minutos, horas ou até mesmo em dias, né? E assim, são pessoas que variam muito de humor e assim, muito rápido, são muito intensos também. São pessoas aqui, no caso de intensidade, eu posso citar que são pessoas que têm uma montanha russa de sentimentos, né? Assim, eles podem estar felizes ao extremo e depois estarem arrasados. Como se aquele dia fosse o pior dia da sua vida ou o pior momento, né? Eles mudam em muito de humor, muito depressa. E é isso. A gente vai falar das características de borderline. São pessoas muito inseguras, eles são muito ansiosos, eles apresentam aqui um desinteresse pela vida. 75% aqui de casos de borderline no Brasil, desses 75%, a gente tem 10%, né, que acabaram cometendo suicídio, ou seja, apresentaram ali um desinteresse pela vida. Eles detestam o abandono, ou seja, evitam ao máximo serem abandonados. Por conta disso, acaba que tendo algumas ações extremamente agressivas, justamente por conta disso. E assim, eles acabam que não se sentindo inteiros. E para suprir essa necessidade de ser inteiros, eles acabam que meio que tendo uma necessidade de ter alguém para completar eles, né? O outro acaba sendo um objeto para eles de complementação de vida. Eles dependem muito do outro para ser.
a gente também tenha que tentar não agradar o outro. Nesse caso, de tentar não agradar o outro, eu poderia dar um exemplo de mim mesma, que poderia namorar alguém que fizesse direito ou que fosse advogado, e eu acabasse que mostrando interesse por essa profissão, colocando na minha cabeça que eu gosto, que eu amo, e acabando que ingressando na faculdade. Nesse caso, eu poderia ser uma das melhores alunas, uma das alunas mais empenhadas, né, por conta disso. Dentro desse caso de tentar agradar, e o exemplo que eu dei, eles seriam como se fossem atores, atrizes, interpretam muito bem o papel. Na verdade, eles acabam que incorporando ali o papel e deixa de ser eles e passam a ser o personagem, né? E isso pode levar um tempo para eles poder desprender esse personagem deles. Outra, eles capotam muito em termos de sentimentos, são muito intensos ao extremo, sentem um excesso assim, de sentimentos. E é isso. Automutilação, né? A automutilação aqui, eu posso falar que eles acabam cometendo isso para poder aliviar uma emoção muito forte, pode ser ela uma raiva, ansiedade, entre outras. Aqui, quando eu falo de que eles reagem ao extremo, eles têm ações e emoções ao extremo, né? Essas emoções podem ser fortes, na verdade são muito fortes, porém elas são muito mais dolorosas, surgem mais rápido e demoram muito tempo para passar. Etiologia pode ser ela geneticamente, fator ambiental. No caso do fator ambiental, poderia estar citando uma história do passado do paciente, algum abuso na infância, separação, algum trauma. E quando eu falo de anormalidades cerebrais, eu posso estar falando das substâncias químicas que atuam no cérebro, né, que regulam o humor. Essa substância química seria a serotonina, que ela, na verdade, pode não agir corretamente ali no cérebro da pessoa. Para o diagnóstico do transtorno, né, o paciente deve ter pelo menos 5 características, seja ela o medo do abandono, relacionamentos muito intensos, impulsividade, né, comportamentos ou gestos